ficou no grupo A, mas o Santos terminou na 5ª colocação. Só se classificavam para a próxima fase os 2 primeiros de cada grupo. Juntando todas as 17 equipes, o Santos ficou na 8ª colocação geral. O Santos fez 15 pontos em 16 jogos, uma campanha bem modesta. Foram 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Santos marcou 27 gols nessas partidas e sofreu 24. O Palmeiras acabou como campeão deste Campeonato Brasileiro de 1969. O artilheiro foi o Edu, do América do Rio de Janeiro, com 14 gols, e Pelé ficou como vice-artilheiro com 12 gols. Outros marcadores do Santos, o Edu marcou 6 gols pelo Santos e o Manuel Moria marcou 2. O Santos já não tinha a mesma força de outros tempos, mas ainda assim era uma baita atração. Tanto que na lista dos 10 maiores públicos do campeonato, o Santos figurou em 4 partidas, todas elas, obviamente, fora de casa. O Santos foi o dono da 2ª maior afluência no estádio, numa partida, num empate 0-0 contra o Fluminense, no Maracanã. Mais de 87 mil pessoas foram ver essa partida do Santos. Santos e Flamengo, uma vitória do Santos por 4-1, tiveram 70 mil pessoas no Maracanã. A 6ª partida com mais público no Campeonato Brasileiro de 1969 foi Santos e Vasco, um 2-1 para o Santos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, 65 mil pessoas. E também Santos e Internacional no Beira-Rio, uma derrota santista por 3-0, mais de 55 mil pessoas foram ao Beira-Rio e foi o 9º jogo com mais público. E assim, a campanha do Santos foi muito modesta em 1969 e o jogo de mais destaque foi uma partida emblemática. Foi diante do Vasco e mesmo sem chances de classificação do Santos para a fase final, o jogo foi marcante porque foi a partida que Pelé marcou o seu 1000º gol. O Santos ganhou de 2-1 com um gol contra do zagueiro vascaíno René e o 1000º gol de Pelé. E o Santos jogou naquela noite no Maracanã, noite mágica, muito marcante na história do futebol mundial, não só na história do Santos. O Santos jogou com Aguinaldo no gol, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo, uma baita zaga, Clodoaldo e Lima no meio de campo, e no ataque santista Manuel Maria, Edu, Pelé e Abel, todos eles treinados pelo técnico Antoninho. E uma outra curiosidade é que todas as partidas que o Santos disputou como mandante neste ano de 1969, nenhuma delas foi em Vila Belmiro. O Santos mudou seus jogos, alguns deles no Morumbi, outros no Pacaembu e até o Parque Antártica, o Estádio Palestra Itália, também foi palco do Santos como mandante em 1969. No ano seguinte, 1970, foi uma competição muito festiva, afinal de contas a seleção brasileira havia acabado de conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo lá no México, e o Santos disputou esse campeonato com 5 campeões mundiais: Pelé, Joel Camargo, Edu, Carlos Alberto Torres e também o Clodoaldo. Este campeonato teve um regulamento idêntico ao ano anterior, 17 equipes divididas em 2 grupos, e os 2 primeiros passavam para a fase final. O Santos novamente fica em 5º lugar na sua chave e encerra sua participação de forma bem precoce. Foram 16 pontos em 16 jogos, 5 vitórias santistas, 6 empates e 5 derrotas. O ataque do Santos não funcionou muito bem, não. Marcou 20 gols, o mesmo número de gols que sofreu. Na classificação geral, o Santos fica em 10º lugar de 17 clubes participantes. O campeão do Campeonato Brasileiro de 1970 foi o Fluminense e o artilheiro foi o Tostão do Cruzeiro com 12 gols. O Pelé foi o artilheiro do time do Santos e marcou apenas 4 gols. Com 3 gols ficaram Douglas, Abel, Nenê e também o Picolé. Apesar de não ter passado para a fase decisiva, os 4 primeiros colocados que foram disputar a fase final não conseguiram bater o Santos. Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro empataram com o Santos e o Santos venceu o Fluminense, que seria o campeão. Uma partida disputada lá no Pacaembu, 1-0 para o Santos, gol do Abel Verônico. Nessa partida o Santos jogou com o goleiro Serras no gol, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo na defesa, Clodoaldo e Léo Oliveira no meio de campo, Arlen, Edu, Pelé e Abel no ataque, todos eles treinados pelo técnico Antoninho. Novamente, em mais um ano, o Santos também não disputa nenhuma partida em Vila Belmiro.
O Santos mandou todos os seus jogos como mandante no Parque Antártica e também no Pacaembu. Em 1971, o Campeonato Brasileiro muda o nome, deixa de ser Roberto Gomes Pedrosa e passa a se chamar Campeonato Brasileiro. Com um acréscimo de 3 equipes, agora 20 clubes brasileiros buscavam o título de campeão. Foram divididos em 2 grupos, mas na primeira fase todos jogaram contra todos em turno único. O Santos ficou em quarto no seu grupo, com 21 pontos ganhos em 19 partidas. Classificado à próxima fase, afinal de contas passaram 6 de cada grupo, e estes 6 formaram 3 grupos com 4 equipes. O Santos ficou em terceiro no seu grupo, nessa segunda fase, impedindo assim de passar a terceira fase, que seria a fase final. O Santos concluiu a sua campanha na 9ª colocação geral, e o Atlético Mineiro acabou como o grande campeão de 1971. O Dário, o da Maravilha, foi o artilheiro do campeonato, o Dário do Atlético Mineiro com 15 gols, e o melhor marcador do Santos foi Mazinho, com 9 gols. O Pelé jogou 21 jogos nessa campanha, porém ele marcou apenas 1 gol, Vanderlei. Esse Campeonato Brasileiro o Pelé não foi tão bem. 21 jogos, 1 gol. Adivinha contra qual clube ele marcou esse gol, Vanderlei? Exatamente. O único gol que Pelé marcou no Campeonato Brasileiro de 1971 foi contra o Corinthians. E nesse campeonato, o Edu, um ponta fantástico, além de ser uma pessoa fantástica, o Edu é uma figura muito carismática, era um jogador fabuloso, e o Edu foi o primeiro santista a ganhar a Bola de Prata, que é uma premiação muito glamourosa, que é conferida pela revista Placar. E o Santos foi treinado ao longo do Campeonato Brasileiro de 1971 por um grande ídolo do passado, o ex-zagueiro Mauro Ramos de Oliveira. Foi o técnico santista ao longo da competição. Na última partida do campeonato contra o Vasco da Gama, o Santos enfiou 4-0 e jogou com Serras, Orlando Amarelo, Paulo Oberdan e Rildo, Léo Oliveira, Dicá e Jader, Pelé, Mazinho, Pelé, depois deu lugar a Mazinho, Edu e Ferreira. E mais um ano seguido, o Santos não joga na Vila Belmiro, todos os mandos do Peixe foram no Parque Antártica e também no Pacaembu. Seguindo adiante, 1972, nova mudança de fórmula. E a partir daí, o Campeonato Brasileiro vira uma zona de fórmulas, todas elas diferentes de um ano para o outro. Agora eram 26 equipes brigando pelo título, 4 grupos, 2 deles com 7 equipes e 2 com 6 equipes. Porém, todos jogavam contra todos em turno único. Na primeira fase, o Santos foi o primeiro do seu grupo, com 31 pontos em 25 jogos. 11 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Os 4 primeiros de cada grupo seguiram para a segunda fase, que novamente dividiu os participantes em 4 grupos, desta vez com 4 equipes. E aí o Santos ficou em terceiro lugar no seu grupo, com 2 empates e 1 derrota, sendo eliminado. Na final, o Palmeiras superou o Botafogo e foi campeão com um empate em 0-0 por melhor campanha nas fases anteriores. Na classificação geral, o Santos fica em 8º lugar. Os artilheiros do campeonato foram Dário, da Maravilha, do Atlético Mineiro, e Pedro Virgílio Rocha, do São Paulo. Cada um deles marcou 17 gols. E o artilheiro do Santos foi o Edu, que marcou 8 gols. O Nenê marcou 7 e o Pelé marcou 5 gols. O Pepe foi o treinador do Santos ao longo desta competição. E legal que ao longo do campeonato de 1972 saiu o gol de número 1000 do novo Campeonato Brasileiro. E o autor do gol de número 1000 do novo Campeonato Brasileiro, contando, né, pela nomenclatura de 1971, foi Clodoaldo. Clodoaldo marcou um dos gols numa goleada fantástica do Santos sobre o Corinthians por 4-0, que 2 gols de Nenê, 1 de Edu e 1 gol do Clodoaldo. Este gol do Clodoaldo, gol 1000 com a nova nomenclatura do Campeonato Brasileiro. Nessa partida, que é uma partida muito marcante, os santistas que acompanharam essa partida dizem que foi uma exibição de gala.
O Santos jogou com Cláudio no gol, o Orlando Amarelo, Carlos Alberto Torres, Vicente e Zé Carlos, Clodoaldo e Brecha, Jair da Costa, Nenê, Pelé e Edu. Em 1973, uma mudança de fórmula, obviamente, era uma certeza na década de 70, né? Depois de 26 equipes em 72, 40 equipes participaram do Campeonato Brasileiro de 1973. Foram 28 partidas com 2 divisões diferentes, apenas para composições de tabela. O Santos terminou a primeira fase na 4ª colocação geral, com 35 pontos. O Santos marcou 39 gols e sofreu 20. Na segunda fase, os 20 primeiros colocados foram divididos em 2 grupos com 10 equipes. Peguem papel e caneta e comecem a anotar, porque senão você não consegue entender como funciona a fórmula desses campeonatos. E aí, nessa segunda fase, o Santos ficou na 5ª posição do seu grupo, mas só passavam adiante os 2 primeiros de cada chave. E o Palmeiras encerrou a fase final como o grande campeão. O Santos acabou o Campeonato Brasileiro de 1973 como o 6º colocado na colocação geral. O Ramon do Santa Cruz foi o artilheiro com 21 gols e o Pelé marcou 19 gols. Mesmo próximo do final da sua carreira, o rei do futebol jogou uma barbaridade em 1973, marcando 19 gols. Os segundos melhores marcadores do Santos na competição foram Edu e Nenê, cada um deles marcou 7 gols. E o legal é que neste campeonato, o goleiro santista Serras, o artilheiro Agustín Mário Serras, foi congratulado como o primeiro jogador bola de ouro da revista Placar. O Serras foi, junto ao uruguaio Ancheta, do Grêmio, eleito o melhor jogador da competição e foi o primeiro a ganhar o prêmio Bola de Ouro. O Palmeiras, que foi o campeão do ano de 73, não conseguiu vencer o Santos. Quando eles jogaram na primeira fase, houve empate em 1-1. Nesta partida, o Peixe jogou com Serras no gol, Carlos Alberto, Marinho Pérez, Vicente e Zé Carlos, Clodoaldo e Léo Oliveira, Mazinho, Nenê, Pelé e Edu, todos eles treinados pelo técnico Pepe.